Quando a Brasil Paralelo nasceu, o nosso foco era claro: produzir documentários que resgatassem a história, a cultura e os valores do nosso país. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu uma coisa: não é só com documentários que você muda uma cultura. Filmes, séries, animações, todo tipo de conteúdo é importante e uma forma poderosa de formar repertório, transmitir valores e inspirar reflexões profundas. Muitas vezes, de um jeito que um documentário não consegue chegar. E é aí que nasceu a BP Select. A BP Select é um espaço exclusivo dentro da nossa plataforma com uma curadoria especial. Mas o que isso significa na prática? Significa que aqui, ao contrário de muitos outros streams, você não precisa perder horas navegando num catálogo gigantesco, cheio de conteúdos rasos ou que às vezes vão contra os valores que você acredita. Na BP Select, cada filme, cada série, cada animação foi cuidadosamente escolhida a dedo para estar ali. São produções que valorizam a coragem, a lealdade, a amizade, a fé, o espírito de superação, trazem exemplos positivos de caráter e virtudes humanas e resgatam histórias que ajudam a reforçar a identidade cultural, seja com clássicos do cinema mundial, seja com filmes menos conhecidos que merecem ser redescobertos. Enfim, é uma curadoria feita por um time interno da BP que assiste e analisa cada título com critério editorial muito claro. Este conteúdo agrega ou não agrega para o repertório cultural e moral da nossa audiência? Ele ajuda a formar ou é só um entretenimento vazio? Ele reforça valores positivos ou vai contra aquilo que a gente preserva e tem como pilar da nossa cultura? É isso que guia a seleção da BP Select. E tem mais. A cada filme ou série que a gente libera em nosso catálogo, você ainda encontra uma sinopse, análises e conteúdos extras que ajudam você a perceber detalhes, simbologias e mensagens mais profundas que muitas vezes passam desapercebidas no primeiro olhar. A BP Select tem conteúdo para toda a família, para você poder dar o play sem medo de errar, sem medo de se arrepender. É uma alternativa para quem quer um streaming com histórias que não acabam depois que sobem os créditos, mas que continuam com você. Hoje, a BP Select já é uma das áreas mais queridas da nossa plataforma, um ambiente de formação cultural onde cada conteúdo que você consome te fortalece. Esse é o espírito da BP Select. Vamos ver algumas dessas histórias que você vai encontrar em nosso catálogo. Não se preocupe, Clean Boss. O pequeno vence o grande quando é esperto. Primeiro com a cabeça, depois com o coração. Mãe, eu quero ser médico. Um médico missionário, igual ao que o pastor Ford falou. Você pode ser o que quiser nessa vida, contanto que trabalhe para isso. Eric, você irritou os japoneses. Eles vão matar você. Tenho que tirar você daqui. E o que eles ganham com isso? Esperança. Eu entro aí, eu entro agora. O homem pode mudar o seu destino? Se ele acreditar o bastante, pode fazer qualquer coisa. Olá, sou eu de novo e vocês acabaram de ter um gostinho da BP Select, que é o streaming da Brasil Paralelo, somente as grandes histórias, histórias que inspiram, grandes clássicos do cinema e, é claro, nosso diferencial que é a curadoria. Aqui você não perde tempo escolhendo filmes, às vezes se arrependendo do que escolheu e também aquele velho paradoxo da escolha de ficar horas e horas e horas escolhendo, se decepcionar com a escolha ou muitas vezes acabou a pipoca e não assistiu filme
filme algum. Mas por que isso acontece? Por que esse paradoxo da escolha ele é tão difícil? E também, por que ultimamente é tão difícil encontrar boas histórias, encontrar aqueles filmes que valem a pena? Para nós conversarmos sobre isso, temos 2 convidados aqui mais do que especiais, Pedro Allaer e o grande Paulo Musi. Grande literalmente, né? Porque o cara... Ainda bem que eu tô longe aqui, senão ia ficar difícil aqui eu competir. Boa tarde, Pedro Allaer, se apresente aí para nossa audiência. Boa tarde, pessoal. Para qual câmera que eu olho? Pode olhar para a câmera que quiser. Então vou olhar aqui. Boa tarde, pessoal. Sou Pedro Allaer. Tô aí com o pessoal da BP já faz o quê? Já faz mais ou menos um ano, depois que comecei a produzir conteúdo. Enfim, só aumentando a amizade, graças a Deus. É para mim um prazer gigantesco estar aqui para falar do tipo de conteúdo que eu mais gosto, que é cinema. Eu trabalho com marketing político, storytelling, e aí hoje, graças a Deus, me chamaram para falar do assunto que eu sou mais apaixonado, que é como as boas histórias elas podem mudar a sua vida. Então, mais uma vez, um prazer, feliz aniversário aí para Brasil Paralelo, muito obrigado pela audiência de todo mundo, e é um prazer estar aqui com vocês. O Pedro comentou nos bastidores que veio só pelo bolo, né? Mas Justamente. É mentira, ele veio aqui conversar bastante sobre cinema. Inclusive, falando sobre cinema, antes de eu chamar o grande Paulo Musi, já comenta aí nos comentários se você já assina a BP, já assistiu os filmes da BP Select e principalmente qual é o seu filme favorito e por quê. Nós vamos falar aqui da 7ª Arte. Paulo Musi, uma satisfação recebê-lo. Se apresente aí para a nossa audiência, né, caso alguém não conheça o Paulo Musi. Eu sou o Paulo Musi, sou o médico da bicicletinha e a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é como as pessoas foram capazes de criar narrativas e transformar histórias simples em coisas extremamente interessantes e com lições, né? Eu acho que é isso que, no fundo, o cinema traz pra gente. É uma forma de conexão para trazer você num envolvimento emotivo e poder ter experiências mesmo sentado no sofá da sua casa, né? Aquela experiência de transformar, de como eu vou assistir um filme aqui, mas os filmes que marcam mesmo são aqueles que ensinam alguma coisa, que passam valores, né? Quem é que nunca, depois de Rock Balboa, quis ali começar a academia, sair correndo? E muitas vezes, nós somos um pouco mais velhos ainda, da geração 90, 80. Eu sou da 70, mas deixa isso pra lá. Mas aí não precisa entregar a idade, né? A gente não vê nas telas ali o Schwarzenegger, o Stallone, o Van Damme, e aí tem aquele olhar de admiração, de tipo, não, eu quero ser estilo aquele cara, e muitas vezes, nos últimos anos, a gente vê essa questão da masculinidade tóxica, né? Por que isso aconteceu, Paulo? Por que ficou distante de nós olharmos esses grandes exemplos de virtude, e deixarmos de lado e problematizar isso? O que aconteceu no meio do caminho? Eu não acho que está distante, eu acho que só mudou a linguagem. Veja, sempre vai existir o herói. Mas talvez na minha época de Van Damme, de Schwarzenegger, de Stallone, o herói não podia sangrar. E na nossa época atual, a gente sabe que o herói sangra. E o que as pessoas querem não é que o herói sangre, é poder ver o sangue dele para elas poderem entender que quando acontece com elas, isso é normal. Então, eu tenho uma visão muito peculiar, né, do que é a empatia cognitiva, a empatia afetiva que existe quando a gente está assistindo alguma coisa, né? A afetiva é que você quer ver o bem prevalecer. E se a gente perguntar para qualquer pessoa, ninguém se acha mal. Sempre e às vezes ela... um santinho, né? Exato. Não, ninguém tem uma... Eu acho que ninguém tem uma opinião ruim de si próprio. Ninguém se vê como vilão. Né? Apesar da gente ter uma série de insights sobre isso. Você pega, por exemplo, o Batman. Batman tem uma frase magnífica que ele fala: ou você morre herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. Isso a gente vê no dia a dia, né? As personalidades que duraram muito tempo sendo personalidades que, em determinado momento, elas tomam determinadas atitudes que fazem com que elas sejam vistas de uma forma diferente com que elas foram vistas a sua vida inteira. Então, eu acho que a gente precisa focar naquilo que é a necessidade da cultura atual. Porque a cultura transita, né? Assim como a sociedade evolui, as pessoas elas querem cada vez mais verdade, não necessariamente elas estando prontas para ela. Exatamente, entra nesse contexto a clássica jornada do herói, né, Pedro? Que é transformar aquele herói, ver toda a sua jornada de sangrar, de lutar, de perder muitas vezes, para só depois vencer, né? Será que ultimamente a gente não tem visto nas telonas aí heróis já prontos, sem essa jornada completa?
Ainda nessa questão da masculinidade dos heróis mais fortões ali dos anos 80, a gente teve meio que, hoje em dia, uma reconstrução simbólica desses personagens. Porque muita gente hoje tenta resgatar esses personagens de antigamente, muito mais pela estética do que pelo valor que esses personagens passavam. Então, eu não acho, por exemplo, que seria muito prudente você colocar, sei lá, um jovem de hoje em dia para assistir o Rock e ele gostar do Rock só porque ele bate nas pessoas. E gostar do Batman só porque ele bate nas pessoas. A ideia seria você entender aqueles personagens que são aí de outra geração como exemplos de virtude. Você não tem que gostar do Rock, do Schwarzenegger, seja de qualquer herói desse que seja, simplesmente porque ele resolve as coisas no tapa. Você tem que gostar dele porque é um exemplo de coragem, um exemplo de virtude, um exemplo de determinação. E a gente aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grande que é tentar resolver os problemas com o oposto deles. Ou seja, sei lá, se o feminismo criou uma geração de mulheres que hoje são mais histéricas, meio problemáticas, etc., que odeiam o sexo oposto, para a gente resolver isso não precisa colocar os homens para se comportar da mesma maneira. Do mesmo jeito que se a gente vê hoje todos os filmes que, enfim, tem essa queda simbólica do herói, a solução não é simplesmente você colocar todo mundo para ver filme antigo sem a noção do porquê aqueles filmes antigos são bons de verdade. Então fica muito mais um resgate sintético, um resgate simplesmente por saudosismo do que uma mais coisa artificial, mais... né? Exatamente, fica um resgate muito mais artificial do que um resgate de fato com intenção. É mais ou menos por aí. E o Muzi falou que não necessariamente nós abandonamos esses símbolos. E dentro desse contexto, Muzi, esses novos filmes que aparecem, que definem novos padrões, eles de certa forma substituem os padrões de antigamente, substituem essa visão da jornada do herói completa, ou simplesmente ocupam outros lugares dentro dessa narrativa, dentro da sétima arte? Raciocinando muito rapidamente sobre isso, minha opinião é que, na verdade, eles não apresentam novos padrões, eles só revelam padrões que já existiam e que não necessariamente eram vistos. Imagina, quando a gente fala filme, eu acho que é necessário a gente ampliar isso. Por exemplo, o YouTube, são filmes. Então você vê alguns filmes que, por exemplo, não tem nenhum apelo afetivo, cognitivo, um rapaz construindo um carro ou consertando um carro quebrado, né? E dependendo da pessoa que está fazendo, existem centenas de canais que fazem isso, mas existem algumas 2, 3 pessoas que fazem isso com uma habilidade terrível, porque ele consegue trazer tanto a empatia afetiva, né? Você sente a expectativa que ele criou quando ele foi abordar essa missão, quanto o que é a cognitiva. Você vê com ele fazendo as coisas, ele fala, olha, tem que desmontar isso antes daquilo. Isso é um exemplo simples e rápido, né? Para a gente ampliar um pouco mais de filmes. Hoje a gente tem filmes de 1,5 minuto, que são os Reels do Instagram, e que a tentativa deles é transmitir alguma coisa. Claro que a maioria daqueles que explodem, viralizam, eles estão relacionados a entretenimento e humor, o que é sintomático, né? Porque isso se tornou uma preferência absoluta. Mas também a gente tem que acreditar que nem todo mundo deseja aprender alguma coisa em alguma hora randômica do dia, aleatória do dia, né? As pessoas, elas também têm a compartimentalização de suas vidas, onde elas destinam horários para aprendizado específicos em ambientes, e que pode ser uma sala com um filme pré-definido. Mas que quando a gente confunde as coisas com essa ferramenta aqui, tudo fica mais delicado. Por quê? Porque a gente começa a querer ver no filme o que a gente vê na rede social. A gente começa a querer ver doses de dopamina, picos de dopamina cada vez mais frequentes. E não só isso, às vezes aquela realidade que ele vê na rua, que ele vê acontecendo no dia a dia. E não aquela coisa exagerada, pictórica, sei lá, de um diretor que tem uma visão mais violenta. Não necessariamente ele quer ver um Kill Bill, né? Mas as coisas, elas existem com alguma proximidade em algumas situações que, de repente, as pessoas elas começaram a desejar observar isso, porque hoje tudo é trazido de uma forma muito crua na palma da sua mão, mas a tela começa a pedir isso também. Então, aqueles grandes épicos, vamos falar de Schwarzenegger, pega um valor absoluto, o sujeito sequestra a filha dele. Quem que não se imaginou nessa situação? Nossa, mas se fosse minha filha eu ia lá, ia explodir todo mundo. E é literalmente o que ele faz. Ele vai lá, pega um avião, rouba a arma, explode todo mundo e resgata a filha. Sabe, as pessoas elas olham para isso e falam, pô, mas
primeiro que talvez esse sequestro por essa razão não aconteceria. Segundo que dificilmente uma pessoa sozinha conseguiria fazer isso. Agora, a gente vê histórias do dia a dia, histórias reais, né, onde existem, entre aspas, heróis e vilões, e que a gente tem que entender que os vilões da vida real não se acham vilões. Eles se acham com razão. E essas pessoas também têm opinião e preferência. E essas pessoas também olham a rede social. Essas pessoas também querem ver filmes. Também se posicionam, também mostram suas E quando o Pedro ele fala, por exemplo, que a gente cria um antípoda ótico, né, um contrário, na verdade, às vezes eu tenho a sensação que a gente cria um similar, só que num valor diferente. E o problema é que eles são similares. O contrário, na minha opinião modesta, seria se eles me desejam ou se eles me destinam à agressão, então eu posso ter a mesma ferramenta, mas eu não vou destinar da mesma forma. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma coisa polêmica para falar. Quando você prende uma pessoa, você restringe a liberdade dela. Perfeito. Qual é a diferença de uma pessoa que é presa, encarcerada por um sistema jurídico-político, uma pessoa que é sequestrada? É o propósito. E eu acho que o que a gente tem que discutir é propósito. Por quê? Porque se você sequestra, se você tolhe a liberdade de uma pessoa para extorquir dinheiro da família, numa forma de terrorismo, porque para mim isso é terrorismo, ela tem um valor completamente diferente quando você tolhe a liberdade de uma pessoa para proteger a sociedade dela. São situações completamente diferentes, mas que têm soluções iguais. Então a gente pode ter solução igual. A gente só precisa enxergar onde que está a diferença de visão, e que eu acho que isso é muito importante da fantasia dos filmes. Ela muitas vezes é a chance que a gente tem, de uma forma irrestrita e muito popular, de você oferecer talvez reflexões. Então, todo mundo que assiste um filme, né, diferente, ou que tem um argumento muito forte, sai com uma reflexão diferente, sai com uma, sei lá, levanta da cadeira do cinema, ou então levanta do sofá da sua casa e vai beber água de uma maneira diferente. A questão é, você tem uma curadoria para poder escolher filmes que mostrem propósito, onde essa reflexão vai ser feita? Só aqui na BP Select. Puxei brasa pro nosso assado. E sem querer querendo, o Muzi falou de 2 sucessos da BP Select. Primeiro, Contraparte, que mostra justamente esses 2 lados, esses 2 mundos, esses mundos paralelos, onde escolhas, contextos e propósitos definem o destino das pessoas, e também sobre o Oficina do Diabo, porque o principal feedback que as pessoas tiveram ao sair da sala de cinema e assistir a Oficina do Diabo foi justamente assim: nossa, eu não sabia que o mal estava tão presente na minha vida. E o Pedro fez, inclusive, uma dessas análises falando sobre a Oficina do Diabo. Então, pegando esse comentário riquíssimo que o Muzi acabou de comentar, trazendo para essa realidade da Oficina do Diabo, e também falando desse poder da ficção, né? O poder que a ficção tem de formar o nosso imaginário, de entender os propósitos e entender o porquê que eu tomo tais atitudes, o porquê que eu me identifico com tais visões. Pedro, aproveita e fala uma coisa que eu achei da Oficina do Diabo. O mal, ele é conveniente. Isso eu acho que é uma das coisas que mais me assustou no filme. Se você puder comentar. Não, também. Claro. Bom, o Muzi trouxe uma frase do Batman, eu vou trazer uma do Coringa, que é o vilão é o herói na sua própria história. Então, tanto a Oficina do Diabo quanto Contraparte, eles têm justamente esse ímpeto de mostrar tanto a conveniência do mal, quanto que as menores decisões que a gente toma no dia a dia refletem muito mais a nossa personalidade. Então a gente sempre olha para o Brasil com os problemas mais no macro, a gente vê, enfim, a política, a gente vê absolutamente tudo que acontece no nosso país, mas a gente esquece que no final das contas os políticos, os senadores, os ministros são só brasileiros com poder. Então, é muito mais uma questão de uma reforma cultural do que uma reforma política que o Brasil precisa. E a ficção, sobretudo, ela tem um poder que as pessoas elas não fazem a mínima ideia. Você vê, por exemplo, depois que lançou Tropa de Elite, o pessoal com vontade de entrar no golpe subiu assim, de forma alarmante. A venda de óculos aviador da Ray-Ban, ela praticamente não existia para o público. Era literalmente só para o pessoal do exército. Depois que veio o sucesso de Top Gun, cara, aí todo mundo queria um óculos do Tom Cruise. Eu mesmo, inclusive. Gambito 4. Aí, né? Gambito da Rainha, mesma coisa. Depois que estreou, todo mundo comprou o tabuleiro de xadrez. E o cinema, sendo talvez a forma de expressão artística mais completa, porque junta,
junta poesia, junta música, junta teatro, literatura, absolutamente tudo, tem um poder de convencimento assim completamente gigantesco. E aí, ainda, né, dando uma pincelada sobre a conveniência do mal, o mal vai se apropriar justamente dessas coisas, porque o que a gente vê hoje em dia é justamente uma apropriação ideológica de muitos dos filmes. Então, dependendo do diretor que está contando a sua história, ele tem a música, ele tem a literatura, ele tem o teatro unido dentro de, sei lá, 1h30 de filme para colocar qualquer ideologia que ele quiser empurrar para a tua goela abaixo. E isso é extremamente conveniente, pelo menos para o sujeito que está mal intencionado. A gente vê todas as últimas produções aí, sobretudo da Disney, o pessoal chama de lacração, de cultura woke, que muita gente não consegue muito definir, mas eu gosto de definir tanto lacração quanto a cultura woke do sacrifício, da função da arte para passar determinada ideologia. E vamos assim, trazer Branca de Neve para o debate? Por favor, não deixa a Branca de Neve onde está, pelo amor de Deus. Mas ainda assim, e o contraparte, a Oficina do Diabo, eles vão assim em cima dessa proposta. Quanto menor a escolha que você fizer no seu dia a dia, maior pode ser o impacto dali para frente. Você vê, o Howard é o protagonista, ele, tem uma cena muito, muito interessante na série que eles tentam descobrir por que a vida deles foi tão diferente. Eles não conseguem chegar num consenso porque são eventos muito pequenos. E se você em casa não tiver com o imaginário formado, se a gente não tiver um Brasil com o imaginário formado, vai ser conveniente escolher a saída mais fácil. Vai ser conveniente escutar o diabo que fala todo santo dia no seu ouvido. E assim, a gente caminha. Por isso que, mais uma vez, é necessário que a gente esteja completamente cercado de boas histórias. E o lugar das boas histórias é na BP Select. Gostei Aí, desse pitch, um pitch voluntário aqui do Pedro. E Muzi e depois o Pedro. Uma dúvida que me surgiu agora é quando vocês se despertaram para essa arte do cinema? Qual foi o primeiro filme que vocês assistiram, sentiram esse vislumbre, né, de olhar assim, nossa, esse filme impactou, eu gostei desse filme, esse filme me transformou, eu estou aplicando lições desse filme, ou eu quero ser esse personagem na minha vida. Qual foi esse primeiro filme? Bom, no meu caso, o primeiro filme que eu assisti, né, prestando atenção mesmo, foi um filme muito antigo chamado The Right, A Aparição, a tradução em português. E é a história de um sujeito que ele é um vingador, que ele vem num carro todo preparado e ele começa a tirar rachas com as pessoas que teoricamente estariam envolvidas no assassinato dele. E é engraçado porque na época eu devia ter uns 12 anos mais ou menos, ou até menos. Eu acho que eu tinha menos, eu tinha uns 10 anos de idade. O meu primo que me levou para assistir esse filme, né, na casa dele, então era um ritual. A gente ia numa locadora, escolhi uma fita. Esse é clássico. Vamos marcar a hora pra gente assistir essa fita, porque depois tinha que rebobinar a fita, que senão pagava multa de devolver a fita sem rebobinar. Bom, e a gente assistiu The Right. E aquilo ficou muito marcado pra mim, porque, por exemplo, na minha casa, na casa da minha mãe, a gente não tinha videocassete. E nos horários que a gente funcionava, a gente nunca batia para assistir filme, né? O que a gente assistia, que eu assistia com ela, às vezes era noticiário, novela, mas filme eu não assistia. E aí depois que marcou mesmo foi quando eu assisti Top Gun. E Top Gun eu olhei aqueles aviões, aqueles jatos, aquele clima, aquela adrenalina, eu falei, cara, que legal isso daí. Foi o primeiro filme que eu me imaginei naquela situação. Você colocou no lugar do... O The Right, ele me impressionou pelo efeito visual, por tudo da época. Agora, o Top Gun foi o primeiro que eu me coloquei no papel, assim, eu me imaginei assim, nossa, se fosse eu fazendo isso, ia ser muito legal. E que eu acho que é uma coisa que carrega a gente... você carrega aquele sentimento até então, né? Ele é um afeto que não morre, né? Ele está guardado lá dentro. Uma nostalgia constante, mas do ponto de vista positivo. Tanto que quando saiu Maverick, né? O Top Gun Maverick, eu fui assistir. Foi com a jaqueta, foi de moto, com a jaqueta e com a Ray-Ban. Eu só não fui de moto porque eu não posso, mas eu fui 3 vezes no cinema assistir esse filme. E olha que eu não ia no cinema há 20 anos, tranquilamente. O Muzi citou alguns termos aqui que eu quero ver se o pessoal de casa conhece. Videolocadora, locar fita e rebobinar.
Agora o pessoal de casa a nova geração vai ficar meio perdida, não vai entender. Não, se fizer um jogo de forca com o verbo rebobinar, esquece. Nova geração aqui 2000 pra cá não vai entender. Então você de casa aí, comenta no chat aí, rebobinar. Se você sabe o que é rebobinar a fita, já passou por isso, já teve que pagar multa na videolocadora, porque não rebobinou a fita, comenta aí no chat. E tu, Pedro, qual foi o filme que te impactou, que fez perceber, nossa, isso aqui é cinema? Absoluto cinema. Foram algumas produções, né? Eu, graças a Deus, o pessoal de casa sempre teve muito bom gosto para filme. Graças a Deus, tive uma mãe com muito bom gosto para filme também. Ela me botou para assistir praticamente todos os filmes clássicos dos anos 80, etc. Mazzaropi. Também bom demais. Mazzaropi é legal, caramba. Trapalhões tem VHS em casa até hoje lá do estilo. Só Cinderela Baiana que não. Não, Cinderela Baiana só um meme só. Mas então foram várias produções, né? Eu sempre tive um carinho muito especial com desenho, com filme. Talvez a primeira produção assim, audiovisual que me marcou, que eu olhei quando era criança e brilhou os olhos, foi o desenho da Liga da Justiça, que passava no SBT. Aquilo ali é o maior clássico de todos os clássicos. Mas o primeiro que eu falei assim, não, tem aquele momento, nossa, literalmente quando você olha pro personagem e fala assim, tá, é isso aqui que eu quero pra minha vida, foi Rocky 2. Rocky 2. Eu assisti o primeiro, pô, muito legal, sensacional, mas o 2 ele tem um lugar muito especial no meu coração, porque é uma coisa que enfim, comunicou muito com a minha vida, comunicou muito com o momento que eu estava vivendo, até hoje comunica bastante, que é, enfim, buscar uma superação que ela não é só estética, não é só para o mundo ver, é uma superação de você se sentir satisfeito com a sua própria vitória. Então, assim, Rocky 2 foi um dos que abriu o caminho para eu falar assim, tá, as pessoas precisam saber por que esse filme é bom. E, enfim, Top Gun também, tanto o primeiro quanto o segundo. O mais recente, talvez, o Gato de Botas, que eu fui não dando nada para aquele filme, o segundo. Por essa o futuro não esperava. Por essa ninguém esperava. Ninguém esperava. Aquele filme foi sensacional. E ele tem mais ou menos a mesma mensagem, né? A lore do filme é o seguinte, o Gato de Botas ele vai perdendo as vidas dele, né? Que são 9. E aí ele chega na última e ele fala assim, pô, preciso fazer o desejo para a estrela aqui para conseguir as minhas 9 vidas de volta e voltar a ser um campeão, um aventureiro, etc. Só que as outras vidas dele não valiam a pena. E aí a lore do filme ele falando assim, pô, tá legal, eu tenho mais uma vida só, porque eu vivi todas as outras para mim mesmo. E essa daqui será que eu vou começar a viver para os outros? Enfim, eu não vou estragar a experiência de vocês têm que assistir, é muito bom. Mas se fosse para ranquear assim, os filmes que assim, hoje moldaram a minha visão de mundo, Rocky 2, com certeza, Top Gun, tanto o primeiro quanto o segundo, e o Cavaleiro das Trevas também. Cavaleiro das Trevas é sensacional. Aquele filme é bom demais, não tem como. Que entrar na lista. Meu personagem favorito. Ele e o Superman, então... Assisti os 3 ontem, aliás. Maratonou legal. Já maratonou e depois foi direto pro jiu-jitsu, né? Justamente. Nossa, cara. Foi praticamente, eu assisti de madrugada. Ontem, bom, esse final de semana eu acabei trabalhando, mas ou de manhã ou de tarde. E ontem foi um dia bom e eu precisava... Cara, você sabe que quando eu passo muito tensão, assim, fazendo alguma coisa que demanda muito minha objetividade, a melhor coisa é sentar e assistir um filme. É uma coisa que... O problema é esse. Você começa pelo Cavaleiro das Trevas, você vai pro... Não tem como, cara. E aí você vai até o Rises e, cara, pô, você sabe aquela sensação, nossa, podia ter mais um, e são 3h42. E agora? Vou ter que terminar. Não vai ter jeito. Só, ainda bem que não foi o Senhor dos Anéis. Aí... Nossa! Aí não tinha vindo hoje. Não ia vir hoje. E falando nessa questão... Poderoso Chefão é outro que e que vale a pena maratonar. Vale, não é pouco não. Agora, eu vou dar uma dica para vocês dois. Mobland. Olha aí, curadoria. Com aquele Tom Hardy. O cara que fez o Venom. Pô, eu já vi um trechinho. E ele, eu não vou dar spoiler nenhum, porque essa é uma série que, cara, é difícil você assistir um só. Não começa à noite, não começa tipo 9 da noite achando que você vai assistir um. Você não vai assistir um, você vai acabar com o seu dia seguinte. Mas o Tom Hardy, ele é excelente ator. É um baita ator. E ele fala baixo e calmo. E quando a gente visita, por exemplo, a política do Big Stick, do Theodore Roosevelt, cara, estamos falando de 1901 e 1909. Como que ele definia isso? Ele falava assim, se você tiver uma voz calma e um porrete atrás de você, você vai muito longe na vida. Cara, esse é Mobland... a definição de diálogo. Exatamente. Fale calmo e tem um porrete atrás de você.
escrito ali. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Infelizmente, nosso tempo está esgotando aqui. Por nós, a gente ficar 97 horas falando sobre filme. Mas agora eu vou fazer um teste, uma brincadeira com o Pedro e com o Muzi, para ver se eles são bons de adivinhação. São bons de adivinhação, e você que está em casa também eu vou testar se você aí de casa é bom em adivinhação. Qual é o nome do filme? Adivinhe o filme. Posso começar? Posso começar? Vai. Ó, pessoal aí de casa. Esse aqui tá muito fácil. A gente vai começar pelo mais fácil. Pessoal de casa, tá vendo aí? Pessoal do estúdio, tá vendo? Tempo para Paulo Muzi e Pedro Alaer. Pedro, o diabo do Thor, eu não sei. Diabo do Thor? Olha, não, aí você zoou, não é possível. Não. Ele tá de meme, Não, que isso. E agora, qual é? Esse tá fácil. Fala, Pedro. Aí nos comentários, não, já deram spoiler? Você tá zoando, não é possível, sério? Sério, não sei. Martelo do Diabo. Não é possível. Vai, Pedro. Oficina do Diabo, né? Oficina do Diabo, olha só. Aí... Não é possível. Tá em minha defesa, aquilo é um martelo. Se fosse uma chave de fenda, melhor. Uma chave de rosto, um serrote. Aí podia ser o centro cirúrgico do ortopedista. Já quis entrar com recursos logo na primeira adivinhação. Logo na primeira. O martelo é o ortopedista do diabo, isso aí. Poxa, o martelo Mas o Muzi assistiu o filme Oficina do Diabo. Assisti. Então já fala um pouquinho da Oficina do Diabo. Cara, tirando a parte do meme que deveria ser um serrote. Sabe que o bom filme ele começa a te angustiar desde o começo. E o Oficina do Diabo, ele me angustia desde o começo com o comportamento do rapaz com a namorada dele, entre aspas, naquela época, que reflete as más escolhas que a gente tem. Ele começa com má escolha e ele começa com um mau comportamento. E a grande coisa é que você vê um cara com um talento brilhante, só que com uma falta de comportamento. Se a gente for esticar esse papo aqui, a gente vai até amanhã, porque a gente vai falar de James Heckman, né, que estudou uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje para você ser um bom profissional, que é o soft skills. Soft skills. Sabe? Então, pra mim, aquilo já começa genial e já fez, esse filme vai ser bom. Já fiquei desconfortável, me mexi na cadeira, falei, vou pegar uma água tônica. Bom, vamos para o segundo. Será que eu dou dica aqui para esse segundo aqui? Pessoal de casa. Eita. Inclusive, nós temos um cover do ator principal desse filme aqui no estúdio, que ele até se escondeu aqui, ó. Falei que ele é a cara do ator Ricardo Darín. Agora já entreguei. Agora entreguei o nome do filme. Para quem tá aí de casa. Para quem é fã de filme argentino, filme que já venceu o Oscar. Ih, já entreguei aqui tudo. O que tá aqui? Ixi, não faça a mínima. Nossa, quem sabe aí em casa, filme argentino está disponível na BP Select com uma análise incrível do Jurandir Gouveia. É um dos filmes favoritos da Ana Jolo. Um abraço pra Ana Jolo aí, grande copy. Cara, eu não posso zerar esse jogo. Eu tô me sentindo... Não, isso aí eu não sei também, tá tranquilo. É o Ricardo Darín. Filme argentino. Ganhou o Oscar. Presta, chegou o melhor, chegou o Ricardo Darín. Foca no Ricardo Darín. Foca no Ricardo Darín aí. Quem o pessoal do chat já respondeu, hein? Já responderam? Já. Ixi, essa aí eu não sei não. Eu não posso contar esse segredo. Produção, não posso contar esse segredo. Cadê? Onde eu vejo que o chat está falando? Posso contar o segredo? Vai lá. Nem assim? Vai. Pô, o segredo dos seus olhos. Faz sentido. Galera no chat aí respondeu de primeira quando eu falei Ricardo Darín. Faz sentido, aí ficou faz aqui, sentido. Não, isso aqui ficou na dúvida. É que tarde de domingo, o pessoal tá na lenta. O segredo dos seus olhos. Segredo dos seus olhos. Baita filme. Análise também do Jurandir Gouveia. Um abraço pro grande Jurandir. Esse aqui é um grande clássico. Esse aqui tá fácil. Olha aí, pessoal. Esse tá fácil. Grande clássico, foi regravado inúmeras vezes. Na nossa plataforma está disponível o original, que para mim é a melhor versão. De 1937. Tempo para Muzi e Pedro Alaer. 1937. Ih, olha aí. Esse aí tá fácil. Eu não vou cantar aqui, né, pessoal? Eu vou ter que cantar fácil, a versão sabe? da Lady Gaga, fácil, produção, é isso mesmo? Você sabe? Opa! Eu vou ter que cantar a versão da Lady Gaga. Não vou cantar. Graças a Deus. Não, é melhor não. Pedro, 1937, um ideia, clássico. Pedro. Nossa, cara, não Qual é a possível. figurinha? Qual é a figurinha? Vai pela figurinha. A figurinha tá no título. Ó, tem um bebê, tem uma... E tem um microfone.
O jiu-jitsu acabou com música, cara. Não, hoje eu apanhei muito, cara. Já apanhou, Hoje foi o dia de apanhar. Pedro Alaer diz que depois dessa vai vencer a disputa. Não, Pedro, então dá uma dica. Vai Fala uma dica você. Uma dica de raciocínio, vai. Uma dica boa. Uma dica boa. Acho que uma das figurinhas é o título do filme, tá no título. Um dos emojis tá no título do filme. O segundo emoji tá no título do filme. Agora entreguei. Agora já era. Lady Gaga, última versão de 2018. Teve versão também com a Barbra Streisand. Ah, cara, agora eu morri. Regravaram a música aqui no Brasil. Regravaram a música aqui no Brasil, fez sucesso. Não, eu só quero saber quando vocês vão perguntar o Grande Dragão Branco, o Lutador Sem Lei. Boa. Inclusive, curadoria, a gente precisa trazer filmes do Van Damme, clássicos do Van Damme pra plataforma. E aí o Muzi vai fazer a análise. Nasce uma estrela, nasce 1937. Aí o pessoal no chat estava falando assim, Muzi, nasce uma estrela, nasce uma estrela, nasce uma estrela. Pessoal, então, infelizmente chegamos no final aqui da nossa dinâmica, do nosso bloco sobre BP Select. Então, agradecer infinitamente aí ao Pedro Alaer. Para quem não segue ainda, é @Pedro Alaer. Para quem quiser saber sobre imaginário, sobre cultura, cinema, é só seguir. E também ao Paulo Muzi, que a maioria aqui já conhece, com certeza. Suas considerações finais, Pedro e Paulo Muzi. Pedro, por favor. Não, eu comecei, começa você. Bom, gente, muito obrigado. Queria agradecer o Bagé, queria agradecer toda a equipe, queria agradecer todo mundo, o Paulo. E, enfim, queria mandar um abraço pro pessoal lá de casa. E aí, gente, tô na BP. Mandar um abraço ao Richard e o Guilherme. Pediram pra você mandar um abraço pra eles. Ah, muito legal. Aí vai ter que mandar quando você estiver nas considerações finais, porque senão eles me escalpelam quando chegar em casa. Isso aí não vai deixar pros bastidores, não. Não, vai ter que ser. Tem que ser ao vivo. Tem que ser ao vivo. Foi recomendação mais uma vez. Sem problema nenhum. Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. É muito importante que vocês estejam cercados de boas histórias. A BP Select é a casa das boas histórias. Não só porque tem bons filmes para assistir, mas porque tem boas análises, bons documentários. E é imprescindível para que o Brasil resgate esse imaginário que está tão perdido debaixo de tanta corrupção simbólica e financeira. Enfim, é muito necessário para que todos vocês consigam de fato educar o seu imaginário e, lógico, entender o mundo com boas histórias. É para isso que a Brasil Paralelo e a BP Select estão aqui. Mais uma vez agradeço muito o Bagé, o Muzi, todo mundo. E é isso. Até uma próxima, se Deus quiser. Bom, galera, vocês tenham um bom domingo. Domingo é um dia abençoado. A gente está com a nossa família, de a gente fazer coisas que elevem nossa alma e nosso espírito, que falem dentro do nosso coração, que tragam pra gente mais humanidade, porque a gente precisa pra nós. Richard, Guilherme, continue dando um sarrafo no Pedro. A gente não escapa disso. A vida, ela tem um bullying, sabe, querido, que precisa ser executado. Então, já sabe que hoje é 2 finalizações cada um, pelo menos, pra gente continuar da brincadeira. E o resto da galera que tá assistindo a gente, um grande abraço para vocês. Obrigado por acompanharem a gente aqui. Se eu puder dar uma dica para vocês, pelo menos da forma que eu oriento minha vida, eu busco as coisas que têm propósito. Aqui tem propósito. Fique onde tem propósito, você vai ver que sua vida só vai crescer. Obrigado. Muito obrigado, Muzi, muito obrigado, Pedro. E para você que acabou de assistir esse bate-papo e quer garantir esse propósito para sempre na sua vida, hoje é o dia. Assine BP para sempre. Compre o plano vitalício para o resto da sua vida. Então é só clicar aqui na descrição ou apontar para o QR Code. Quando a Brasil Paralelo nasceu, o nosso foco era claro: produzir documentários que resgatassem a história, a cultura e os valores do nosso país. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu uma coisa: não é só com documentários que você muda uma cultura. Filmes, séries, animações, todo tipo de conteúdo é importante e uma forma poderosa de formar repertório, transmitir valores e inspirar reflexões profundas. Muitas vezes, de um jeito que um documentário não consegue chegar. E é aí que nasceu a BP Select. A BP Select é um espaço exclusivo dentro da nossa plataforma com uma curadoria especial. Mas o que isso significa na prática? Significa que aqui, ao contrário de muitos outros streams, você não precisa perder horas navegando num catálogo gigantesco, cheio de conteúdos rasos ou que às vezes vão contra os valores que você acredita. Na BP Select, cada filme, cada série, cada animação foi cuidadosamente escolhida a dedo para estar ali. São produções que valorizam a coragem, a lealdade, a amizade, a fé, o espírito de superação
trazem exemplos positivos de caráter e virtudes humanas e resgatam histórias que ajudam a reforçar a identidade cultural, seja com clássicos do cinema mundial, seja com filmes menos conhecidos que merecem ser redescobertos. Enfim, é uma curadoria feita por um time interno da BP que assiste e analisa cada título com um critério editorial muito claro. Este conteúdo agrega ou não agrega para o repertório cultural e moral da nossa audiência? Ele ajuda a formar ou é só um entretenimento vazio? Ele reforça valores positivos ou vai contra aquilo que a gente preserva e tem como pilar da nossa cultura? É isso que guia a seleção da BP Select. E tem mais. A cada filme ou série que a gente libera em nosso catálogo, você ainda encontra uma sinopse, análises e conteúdos extras que ajudam você a perceber detalhes, simbologias e mensagens mais profundas que muitas vezes passam desapercebidas no primeiro olhar. A BP Select tem conteúdo para toda a família, para você poder dar o play sem medo de errar, sem medo de se arrepender. É uma alternativa para quem quer um streaming com histórias que não acabam depois que sobem os créditos, mas que continuam com você. Hoje, a BP Select já é uma das áreas mais queridas da nossa plataforma, um ambiente de formação cultural onde cada conteúdo que você consome te fortalece. Esse é o espírito da BP Select. Vamos ver algumas dessas histórias que você vai encontrar em nosso catálogo. Não se preocupe, Clean Boss. O pequeno vence o grande quando é esperto. Primeiro com a cabeça, depois com o coração. Mãe, eu quero ser médico. Um médico missionário, igual ao que o pastor Ford falou. Você pode ser o que quiser nessa vida, contanto que trabalhe para isso. Eric, você irritou os japoneses. Eles vão matar você. Tenho que tirar você daqui. E o que eles ganham com isso? Esperança. Eu entro aí, eu entro agora. O homem pode mudar o seu destino? Se ele acreditar o bastante, pode fazer qualquer coisa.